Olá, eu sou o pastor Ailton Alves e hoje quero lhes falar sobre o manto de Elias em Eliseu. No capítulo 2 de 2 Reis, o texto bíblico começa o relato da seguinte forma: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Elias supostamente procura se desvencilhar de Eliseu na saída de Gilgal para Betel, pedindo-lhe que fique e espere o seu retorno. Porém, o pedido de Elias não é atendido e Eliseu insiste em acompanhá-lo. Em Betel, os discípulos dos profetas estavam sabendo o que haveria de acontecer. O ministério de Elias estava no fim e ele seria tomado por sobre a cabeça de Eliseu. Isto é, Elias seria arrebatado ao céu. Eliseu ouve as advertências daqueles discípulos e deixa claro que estava atento a esse evento e pede silêncio. Essa mesma cena se repetiria também nas partidas de Betel para Jericó e de Jericó para o Rio Jordão, exatamente da mesma forma, com a diferença de que de Jericó partem 50 discípulos, além de Eliseu, que acompanha Elias até próximo às margens do Jordão. Eliseu, porém, se mostra inflexível na sua decisão de ir com Elias até o fim. No Jordão, Elias fere as águas e atravessa a pés enxutos na companhia de Eliseu. Do outro lado do Jordão acontece o que Eliseu esperava ansiosamente: a autorização para a transferência do testamento profético. Elias determina a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu ouve e não pestaneja. Nem tem dúvidas do que queria do seu mentor e pai espiritual e pede: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Elias aparenta certa dúvida com a viabilidade de atender a tal pedido. Porém, coloca uma condição: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Do que dependeria de Eliseu, isso seria fácil de atender. Ficar no encalço das pegadas de Elias havia sido a sua rotina cotidiana desde que fora chamado. O pedido de Eliseu é atendido pouco à frente, naquela que seria a última caminhada entre os dois, que conversavam animadamente como sempre faziam. Elias, ao ser levantado por um carro de fogo ao céu, deixa cair o seu manto, que é tomado por Eliseu. Eliseu rasga o seu próprio manto em duas partes e se apropria do manto do seu mestre e senhor. Volta ao Jordão e faz o teste da unção. Fere as águas do rio, que lhes abrem passagem. A unção de Elias na vida e ministério de Eliseu é tão espetacular que Eliseu começa o seu ministério exatamente no ponto que Elias parou o seu. A vida e ministério de Elias não foi nada fácil. Teve que enfrentar as oposições de Jezabel e Acabe, e os profetas de Baal e Aserá, constantemente se refugiando no deserto ou sob o cume de montes. Por outro lado, Eliseu começa seu ministério ungindo Jeú, que haveria de dar fim ao reinado de terror imposto por Jezabel. De fato, além de unção e autoridade, havia um caminho excelente para Eliseu trilhar. O manto de Elias em Eliseu caiu-lhe tão bem que era como se houvesse um potencial em Elias nunca explorado, que finalmente se mostraria na sua totalidade sob os ombros daquele discípulo aplicado. A perspectiva espiritual de Eliseu é tão acentuadamente elevada que o próprio Elias teve dúvida se seria possível. É notório que vivemos em um tempo de escassez de talentos e unções.
Muitos lamentam que não se levantam hoje tantos John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, John Bunyan, Billy Graham, homens capazes de abalar as estruturas de uma sociedade combalida pela hipocrisia, pecado e inclusive falsidade religiosa. O segredo da unção que estes homens possuíam é revelado na postura que vemos em Eliseu. Um coração totalmente voltado para o chamado, ouvidos atentos à revelação e à instrução de Deus, determinação para seguir e honrar seus mestres, resolução para ir até o fim, fé e disciplina espiritual para se apropriar do legado de seus antecessores. A aparente pobreza espiritual de hoje reside no fato de que muitos estão empenhados em herdar posições eclesiásticas, herdar o púlpito, herdar a membresia de uma igreja, herdar a plebenda, herdar o ministério, mas poucos estão dispostos a seguir após os passos dos verdadeiros ungidos do Senhor. E na hora final, estar tão próximo quanto possível, e ter o desprendimento de simplesmente pedir como herança: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. A limitação, a pequenez e pobreza de virtudes e poder espiritual de hoje nasce da mesma semente de onde germinaram os discípulos de Gilgal, Betel e Jericó. Os discípulos do século XXI até sabem o que está acontecendo, mas não se dispõem a seguir os passos de Elias até o fim, de tal forma que milagres, sinais e prodígios quase já não acontecem. Afinal, o que está mais escasso? Discípulos com a determinação e postura de Eliseu ou homens de Deus com o manto de Elias? Há muitos que se ressentem de atualmente estar havendo poucos Eliseus, mas deixam de considerar que há tão poucos que estão construindo um legado que vale a pena ser almejado e perseguido. Desta forma, há também uma escassez de mantos de Elias para ser herdado. Enquanto Eliseu rasga o seu próprio manto para se apropriar do manto de Elias, há tantos que estão cerzindo seus mantos rustidos e rasgando os mantos de Elias, simplesmente por não se verem à altura do ministério a ser herdado. A geração dos filhos deveriam sempre ir além da geração de seus pais, mas não é o que normalmente se vê. Assistimos ao empobrecimento de princípios e valores a cada geração que surge. A geração que deveria ser de Eliseu, de homens e mulheres com unção dobrada, se tornam, em muitos casos, apenas herdeiros de cargos, de posições e funções, em vez de herdeiros de unção, autoridade e poder espiritual dobrados. Que a postura dos discípulos desta geração possa rever o seu conceito e se deixar alcançar por homens e mulheres da postura espiritual de Elias, segui-los, e quando chegar a hora, receber o manto de profeta e com este abrir um caminho novo diante de si mesmos, e não esquecer de encontrar no seu caminho os Eliseus, a quem possa deixar o seu próprio legado. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.